Você é daqueles que acham que o filete do instrumento é uma mera ornamentação, é um enfeite do instrumento? Pois eu vou lhe mostrar que é mais do que uma mera ornamentação. Eu começo a explicação lembrando a vocês que o violino é um instrumento de concepção barroca. É um instrumento que foi desenhado, o design dele, como a gente conhece hoje, é um design do período barroco. O estilo da construção do instrumento, o desenho do instrumento é de pensamento barroco. E o estilo barroco é um estilo extremamente racional. É um estilo que, por vir do Renascimento, ele tem uma concepção ainda muito ligada à racionalidade, aos números. Na verdade, todos os estilos de arte, até o fim do barroco, eles são bastante racionais, todos os estilos, tá bom? O gótico, o renascentista e o estilo barroco são bem racionais. É com o romantismo que a coisa começa a mudar um pouco. Mas vamos falar aqui do instrumento. Então, a concepção do filete é uma concepção que vai além da ornamentação, porque ela tem sempre uma função. Toda a ornamentação barroca, ela tem uma finalidade de, obviamente, tornar a peça mais agradável, tornar a peça mais bonita, de enfeitar, mas, sobretudo, de destacar alguma coisa, ou de indicar alguma coisa, ou de apontar para alguma divisão de proporção, ou algum símbolo para o intelecto, ou, no caso dos instrumentos, o filete tem uma função que, além de estética, é uma função de proteção, é uma função protetiva, porque a madeira, enquanto material, ele não é totalmente homogêneo, é um feixe de fibras com uma orientação, com sentido. Exatamente por ela não ser um material homogêneo, ele tem pontos de maior e pontos de menor fragilidade. No caso dos instrumentos, vocês já viram que normalmente ele racha sempre no sentido dos veios, ele sempre paralelo aos veios da madeira. Assim, é natural, porque exatamente os veios eles têm pontos de fragilidade que são longitudinais ao sentido dos veios. Ora, exatamente o filete é uma incrustação, ele é uma marchetaria que é feita toda a borda como se fosse um para-choque de carro mesmo. Então, como é que é encaixado o filete aqui? Todo o luthier faz então um canalzinho, ele faz exatamente um canal da medida do filete e encaixa o filete. Aqui eu tenho um exemplo de filete, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver aqui. Esse aqui já é pronto para colocar. Acho que deu para ver aqui. Então, vocês conseguem ver que ele tem uma faixa de madeira escura e no meio uma faixa de madeira branca, né? Aqui eu tenho madeiras que exatamente são destinadas para fazer filete. Eu não faço filete, mas esse aqui era exatamente de um luthier que construiu o próprio filete. Ele vai fazer uma espécie de sanduíche assim, ó, né? E depois ele corta as tiras de comprido e depois ele curva e encaixa nesse canalzinho que foi construído. Exatamente o fato de eu fazer essa canaleta, ela vai servir como uma interrupção no caso de uma pancada na borda ser transmitida para o restante do instrumento. Então as rachaduras do instrumento vão ser, de certa maneira, amortecidas, elas vão ser abafadas por essa canaleta. Ela interrompe o sentido de uma rachadura. A tensão por causa de uma batida que pode provocar uma rachadura, ela pode lesionar até o filete que interrompe essa linha. Acho que deu para entender bem. E aí, já que eu fiz uma canaleta, eu coloco um filete incrustado, porque além de deixar bonito, o filete preenche de uma maneira elegante essa canaleta que tem uma função protetiva. Então é uma finalidade dupla de proteção e, ao mesmo tempo, de ornamentação. Lembrando, o barroco tem sempre essa intenção. Já que eu vou colocar uma ornamentação, eu escolho um local adequado que me indique alguma coisa racional para a inteligência, ou por outro lado, já que eu tenho que fazer alguma coisa útil, vamos fazer então uma coisa que seja tanto útil quanto bela, para aumentar ainda mais o valor artístico e intelectual das peças construídas. Lembrando que o instrumento musical é um instrumento, é uma ferramenta. Já que eu estou fazendo uma ferramenta, por que não fazer uma ferramenta que seja útil e ao mesmo tempo bela, que tenha ornamentação? Tá bom? Esse é um princípio barroco e fica aí mais uma explicação bem rápida sobre uma dupla função do filete. Uma para o intelecto e uma funcional exatamente para proteger o instrumento no caso de batidas, tá bom? Se inscrevam, ativem as notificações, atentos aos próximos vídeos, mandem sugestões e eu aguardo exatamente a opinião de vocês para poder tocar adiante a minha intenção, a minha tarefa de produzir esses vídeos aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.